Já ouviu falar de marca da besta? O que é isso? O que é que a Bíblia fala sobre isso? E o que é o selo de Deus? Vamos entender isso tudo hoje. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 7, versos 2 e 3. Apocalipse, capítulo 7, versos 2 e 3. Esse tema do selo de Deus, ele é tão importante que ele foi dividido em 2 semanas. Semana passada nós começamos a estudar sobre isso. E nessa próxima semana, que vai começar a partir de agora, nós vamos continuar estudando sobre isso. Apocalipse 7, versos 2 e 3. Diz assim, o último livro da Bíblia, capítulo 7, versos 2 e 3. Apocalipse, capítulo 7, versos 2 e 3. Diz assim: Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido o poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Amém? Amém. Então Deus tem um selo, Deus tem uma marca de identificação. Todo mundo que é filho de Deus, povo de Deus, é identificado com esse selo, com essa marca. E que selo é esse? Nós já temos estudado aqui ao longo das últimas semanas, e na próxima semana nós vamos estudar isso com mais detalhes. O que é esse selo de Deus? O que é essa marca? Se Deus tem uma marca para identificar o seu povo, Satanás tem uma marca para identificar o povo dele. Mas antes da gente entender qual é o selo de Deus e qual é a marca que Satanás usa, nós temos que entender o seguinte: está acontecendo nesse momento uma guerra, um conflito entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. Essa guerra começou quando? Vocês lembram? Onde foi que começou essa guerra? Lá no céu. Antes de Deus criar esse mundo, essa guerra começou lá no céu. E desde que essa guerra começou até hoje, o que é que está por trás dessa guerra? Qual é a questão que está por trás desse conflito? É qual dos dois merece adoração? Entre Deus e Satanás, qual dos dois que é merecedor da adoração? Deus. Só que lá no céu, Lúcifer, que hoje é Satanás, ele acusava de que Deus não merecia adoração. Vocês lembram quais as acusações de Lúcifer? Quem lembra? O que é que Lúcifer dizia? Que Deus queria o reino só para ele, o que mais? Que Deus era arrogante, né? Que Deus era um ditador, que Deus era tirano. Era isso que Lúcifer acusava Deus lá no céu. E com esse engano que Lúcifer usou, ele conseguiu seduzir a terça parte dos anjos do céu. E acontece que esse engano que Lúcifer usou lá no céu, Satanás tem usado ao longo de 6.000 anos. Até hoje, Satanás usa esse mesmo tipo de engano, tentando provar que ele é que merece adoração. Só que, graças a Deus, ao longo desses 6.000 anos, Deus tem provado que ele é digno de toda adoração. Amém. Ele provou que ele é digno de adoração ao nos criar, e ainda mais ao nos salvar. Quando ele morreu por nós, ele provou que ele é digno de todo amor e de toda a nossa adoração. Então Deus é o Criador e ele é o Redentor. E existe uma coisa que significa essas duas coisas. Existe um negócio que significa essas duas coisas, que é o sábado. Os sábados apontam que Deus é o Criador e que Deus é o Redentor. Em quantos dias Deus criou o mundo? Vocês lembram? Em 6 dias. E no 7º ele fez o quê? Então o sábado é o símbolo de que Deus é o Criador. Em que dia Jesus morreu? Na sexta-feira. E em que dia ele descansou? No sábado. Então o sábado aponta que Deus é o Redentor. Então por isso que o sábado é um dia tão incrível, porque ele aponta para essas duas coisas: Deus é o Criador e Deus é o Redentor. Então se Satanás quiser fazer você deixar de acreditar que Deus é o Criador e que Deus é o Redentor, ele vai atacar o quê? O sábado, esse dia tão especial. Ele vai fazer com que você deixe de prestar atenção nesse dia. Então, o que é que Satanás vai usar, ou o que é que Satanás usou ao longo da história para atacar o sábado? Para atacar esse dia tão incrível, tão especial?
Satanás ele não vai chegar como um anjo mau, aquele anjo que a gente tem medo assim, de olhar para a imagem dele, para tentar enganar você, para tentar atacar você. Ele usa coisas sutis, coisas que você acha que são inofensivas, para então seduzir você. E ao longo da história, o que foi que Satanás usou para destruir a verdade sobre o sábado? Para que as pessoas deixassem de acreditar de que Deus é o Criador e de que Deus é o Redentor. O que foi que Satanás usou? Na semana passada, nós estudamos sobre isso que Satanás fez ao longo dos tempos para enganar as pessoas. E hoje nós vamos só dar uma pincelada, não vamos nos aprofundar muito, mas nós vamos entender qual foi essa estratégia que Satanás usou. Vocês estão em Apocalipse 7, vamos para Apocalipse 13. Vamos tentar explicar da melhor maneira possível. Apocalipse 13, vamos ler alguns versos. Satanás usou uma estratégia muito poderosa, que enganou várias pessoas ao longo dos anos. Vamos ver? Não vamos ler todos os detalhes, mas só alguns trechinhos. Apocalipse 13, versículo 1. Como é que começa? Vi emergir do mar uma besta. Até aí tá bom. O resto do verso nós vamos estudar na próxima semana. Vi emergir do mar uma besta. Amigos, esse livro de Apocalipse, ele é um livro profético. Ou seja, a maioria das coisas que tem nele são só símbolos. Não é que aquilo aconteceu de verdade, são só símbolos, são só ilustrações. Então aqui, cada coisa que nós lemos aqui significa outra coisa. E para quem estava estudando o livro de Daniel aqui alguns dias atrás, sabe o que é que significa água. Em profecia, quando aparece águas, mares, é símbolo de quê? Água. Povos. Então toda vez que você pegar o livro de Apocalipse e falar de mares, de águas, de rios, está se referindo ao quê? A povos, multidões, países, nações. Então, olha, agora vamos ler direito. Vi emergir do meio das nações o quê? Uma besta. O que é besta? Besta é um animal, não é verdade? E em profecia, toda vez que aparece um animal, um urso, um leão, um leopardo, isso significa o quê? Animal em profecia representa o quê? Vocês lembram? Poder, rei ou reino. Poder significa instituição, então pode significar uma instituição qualquer. Um rei é aquela pessoa, aquele homem que controla um país. E o reino é o país que é controlado por um rei. Ok? Então toda vez que vocês virem um animal em profecia, significa ou essas três coisas, ou poder, instituição, um rei ou um reino. Nesse caso aqui representa uma instituição. Então vamos ler agora decifrado, olha. Vi emergir do meio dos países, do meio das nações, uma instituição. Viu como ficou mais fácil? Então João, ele olhou e viu que do meio dos países surgiu uma instituição. Então Satanás usaria uma instituição. Aí você pergunta, será que é uma coisa política? Será que é uma coisa religiosa? Será que é uma ONG? Será que é um ministério do governo? Se for religiosa, será que é uma igreja? O que foi que Satanás usou, que estava surgindo no meio das nações, e ele usou isso para atacar a verdade? O que é que Satanás usou? Vamos continuar lendo? Final do verso 2. Finalzinho do verso 2 diz assim: e o dragão deu à instituição o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Estou lendo aqui já traduzido para ficar bem mais fácil a gente entender. Quem é o dragão? Toda vez que aparece dragão em profecia, representa o quê? Satanás. Toda vez que aparece o nome dragão, o símbolo do dragão representa Satanás. Então vamos ler agora decifrado? Diz assim: então Satanás deu àquela instituição o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Olha aí, Satanás usaria uma instituição e ele daria todo o aval, ele ia patrocinar essa instituição, ele ia dar todo o seu poder, o seu trono e a sua autoridade. Aí você deve agora estar na dúvida: o que é isso que Satanás usou? Que instituição é essa que Satanás usou, que ele deu todo o poder, todo o seu trono, toda a sua autoridade, ele patrocinou, ele deu todo o aval para que essa instituição existisse?
Que instituição é essa? É uma instituição política ou é uma instituição religiosa? Vamos ler, olha. Finalzinho do verso 3 agora. Vocês estão vendo que eu estou pulando muita coisa, porque na próxima semana nós vamos estudar isso agora com mais detalhes. Finalzinho do verso 3. E toda a terra se maravilhou seguindo a instituição. E o verso 4. E adoraram a Satanás, porque deu a sua autoridade à instituição. Eu estou lendo já traduzido para ficar mais fácil vocês entenderem. E também adoraram a instituição, dizendo: quem é semelhante à instituição? Quem pode lutar contra ela? Olha aí, o que foi que fizeram com a instituição? Eles fizeram o quê? Adoraram aquela instituição. Então veja, é uma instituição religiosa, é uma igreja. E por que vocês acham que Satanás usaria uma igreja? Ele podia usar qualquer outra coisa, não é verdade? Por que vocês acham que a estratégia de Satanás de usar uma igreja foi tão eficaz, foi tão poderosa? O que é que vocês acham? Eu expliquei isso na semana passada. Porque no fundo, todas as pessoas buscam Deus. Então, todos têm desejo de Deus, todos têm necessidade de Deus, e ele só pode enganar se a gente estiver buscando Deus. Porque quem não busca nada de Deus, nem precisa de engano. Então, para atacar, ele usa exatamente o assunto religioso, para enganar. Como ele enganou Eva, né? Olha aí, tem pessoas que dizem assim: eu vou para aquele lugar porque está falando de Deus, então com certeza deve ser bom. Esse é o pensamento de muitas pessoas. Mas vocês estão vendo aí que Satanás usou uma igreja. As pessoas vão em busca das igrejas para ter revelações, para ver milagres, para encontrar ali um louvor maravilhoso, uma pregação maravilhosa. As pessoas vão em busca das igrejas atrás disso. Mas vocês estão vendo que Satanás usaria uma igreja. Então será que toda igreja é verdadeira? Sim ou não? Nem todas as igrejas são verdadeiras. Então Satanás usou esse sistema falso para enganar as pessoas. Porque na igreja tem Bíblia, tem louvor, tem ali tudo no mundo que atrai as pessoas. Mas existe uma coisa que Satanás faz que engana as pessoas, que é ensinar a verdade misturada com a mentira. E agora nós vamos ver mais algumas características dessa igreja falsa. Verso 5. Comecinho do verso 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Só até aí. Então essa é uma igreja arrogante, uma igreja que se acha, uma igreja luxuosa, uma igreja orgulhosa, e é uma igreja que blasfema. O que é blasfêmia para vocês? Só o nome já significa uma coisa feia, não é verdade? Ninguém diz assim: você está tão blasfêmia hoje. Ninguém diz isso. O que é blasfêmia para vocês? O que é que vocês acham que é blasfêmia? Blasfêmia é mentir, o que mais? Acusar Deus é insultar a Deus. Todas as vezes que aparece o nome blasfêmia na Bíblia, é quando alguém insulta a Deus, zomba de Deus. Entendeu? E olha, quais são os dois exemplos de blasfêmia que a gente encontra na Bíblia? Toda vez que alguém dizia que era Deus. Tinha muitos reis que, quando eles ficavam muito poderosos, eles chegavam a dizer assim: olha, eu sou Deus. O faraó mesmo dizia: olha, o meu pai é o sol, a minha irmã é a lua, e eu sou o Horus vivo, eu sou o Deus vivo na terra. Olha o que os faraós diziam. E exigia adoração. Todo mundo tinha que adorar o rei como se fosse o próprio Deus. E outros, por exemplo, a história de Daniel na cova dos leões, que eu acho que todos vocês conhecem. Foi porque o rei Dario, afirmou que era Deus. E disse: olha, durante um mês, todos vocês têm que me adorar como se eu fosse o próprio Deus. Então, toda vez que alguém na Bíblia dizia que era Deus, dizia que tinha todas as características de Deus, isso era blasfêmia, isso é insultar o nome de Deus. Segunda coisa que é blasfêmia na Bíblia: toda vez que alguém dizia que tinha o poder de perdoar pecados. Só quem pode perdoar pecados é Deus. Vocês lembram daquela história que Jesus curou um paralítico e foi descido pelo teto? Quem lembra dessa história? Quem já ouviu essa história? Jesus estava pregando, Jesus estava ensinando para uma multidão, numa casa, estava toda lotada, e aí uns amigos desceram um paralítico pelo teto.
E ali Jesus foi falar com aquele paralítico e Jesus disse: meu filho, seus pecados estão perdoados. E tinha uns líderes religiosos ali no meio daquela multidão que olharam para aquele e pensaram: isso é blasfêmia. Quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Porque eles não acreditavam que Jesus era Deus. Eles não acreditavam que Jesus era Deus. Então eles acusaram Jesus dizendo: Jesus está fazendo blasfêmia, ele está perdoando pecados, ele está dizendo que é Deus. Então toda vez que alguém dizia que era Deus e dizia que tinha o poder de perdoar os pecados de alguém, isso é blasfêmia. Então vocês estão vendo que essa igreja que Satanás usou, ela fazia essas duas coisas. Ela dizia que era representante de Deus e também dizia que tinha o poder de perdoar pecados. E como é que isso aconteceu? O líder religioso dessa igreja, durante muitos anos, ele tinha um poder que nenhuma outra igreja tinha. O líder religioso dessa igreja, ele colocava reis e tirava reis. Ele tirava o rei do comando e colocava outro, a hora que ele queria. E teve até um rei que uma vez cometeu um deslize com esse líder religioso, cometeu um erro lá, e esse líder deixou o rei esperando na neve por 4 dias. O rei ficou lá, do lado de fora do portão, se tremendo por 4 dias na neve, até esse líder religioso deixar ele entrar para pedir perdão. Só para vocês verem o poder que esse líder tinha. E tinha uns escritores da época que diziam assim: é Deus no céu e o nosso líder na terra. Tudo que Deus dissesse no céu, esse líder podia dizer sim ou não aqui na terra. Só para vocês verem o nível de poder que essa pessoa tinha. E mais, além de dizer que era Deus, ele também dizia que tinha o poder de perdoar pecados. E nessa igreja, muitos líderes, muitos representantes espirituais dessa igreja, eles dizem que perdoam os pecados das pessoas. As pessoas vão se confessar para eles e eles dizem que perdoam. E tudo isso é blasfêmia. Mas Davi, e esses outros partes dos versos que a gente não leu? Começando aí do verso 1, essa parte das cabeças, o que é isso? E no verso 2, essa fisionomia da besta. E no verso 3, essa ferida. E no verso 5, esse tempo de perseguição. Tudo isso nós vamos estudar na próxima semana. Então, só para vocês ficarem com esse gostinho de quero mais, no próximo sábado nós vamos estudar todos esses outros detalhes. Então, irmãos, esse poder do mal aqui, o que foi que ele fez? Ele perseguiu o povo de Deus ao longo dos tempos. Todo mundo que queria seguir a Bíblia, todo mundo que queria adorar a Deus de verdade, foi perseguido por esse poder do mal. E um dia, esse poder do mal vai perseguir novamente aqueles que querem servir a Deus. Perto da volta de Jesus, você hoje que está aqui servindo a Deus, querendo buscar a Deus, um dia nós vamos enfrentar novamente essa mesma perseguição. E o que é que a gente precisa fazer para a gente não desistir até lá? Apocalipse 14, verso 12. Vamos ler? Vocês estão indo 13, vamos ler o 14, verso 12. Diz assim: aqui está a perseverança dos santos. Eles fazem o quê? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Amém. Sabe o que é perseverar? É aguentar até o fim. Quando a perseguição vier sobre você, você só vai aguentar até o fim se você fizer essas duas coisas. Se você for fiel aos mandamentos de Deus, aos 10 mandamentos, e tiver a fé em Jesus. Com os olhos fixos em Jesus, prova nenhuma vai derrubar você. Amém. E além de ter a fé em Jesus, você precisa ter a fé de Jesus. Sabe, quando Jesus estava na cruz, por um momento ele achou que tinha sido abandonado. Quando Deus fechou o céu e ficou escuro de 3 horas da tarde, Jesus achou que Deus havia desamparado ele. E Jesus gritou: Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Ele achou que estava sozinho. Mas teve uma razão que fez Jesus aguentar até o último suspiro, sem desistir de nos salvar. E o que foi que fez Jesus aguentar até o final? A fé que ele tinha. Cada prova que Jesus tinha suportado ao longo da vida tinha preparado ele para aquele momento. Cada tentação que Jesus superou, cada tentação que Jesus venceu, preparou ele para a cruz. Então naquele momento ele se lembrou da bondade do seu Pai e ele pensou em mim e em você. Eu preciso salvar Jair, eu preciso salvar Lena, eu preciso salvar Raquel, eu preciso salvar
Eu preciso salvar todo mundo. Então por isso eu vou resistir até o último segundo. Então a fé dele foi tão poderosa que fez ele aguentar até a morte. E se ele não tivesse morrido, não teria razão nós estarmos aqui. E se ele não tivesse ressuscitado, também não tinha razão nós estarmos aqui. A ressurreição dele é a prova da nossa fé. É por isso que nós adoramos ele e o servimos a cada dia. Amém. E se você quer ter hoje a fé de Jesus, a mesma fé que Jesus teve, para vencer as provas do dia a dia e para vencer essas provas que vão vir mais para frente, vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse sábado. Obrigado. Muito obrigado, Senhor, por esses temas, por essas mensagens maravilhosas, porque o Senhor nos revela a estratégia de Satanás e o Senhor também nos dá os meios para a gente resistir, para a gente se preparar. Sim. Nos ajuda, Senhor, a cada dia cultivar a fé que o Senhor teve lá na cruz. Sim, Deus. Que possamos nos apegar às Tuas promessas e possamos nos lembrar do quanto o Senhor é bom, para que quando os momentos difíceis vierem, nós possamos estar preparados, nós possamos aguentar até o fim. Amém. Porque o Senhor disse para nós sermos fiéis até a morte, e o Senhor vai nos prometer nos dar a coroa da vida. Sim, Senhor. Esteja com cada um aqui, com cada desbravador, com cada mãe, com cada família que está aqui hoje nessa programação. Que essa programação possa ser de bom proveito para cada um, em nome de Jesus. Amém.